Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui em mais uma aula e eu quero saber de vocês como é que estão, como é que passaram esses dias aí sem aula. Lembrando sempre de usar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão e o quê? Usar máscara se precisar sair de casa. Gente, nós passamos alguns dias sem as aulas devido às atividades, às provas, enfim. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. Eu ainda vou pegar essas provas, tenho ainda esses tempos aí para corrigir, mas eu espero que vocês tenham tido muito sucesso, que tenham acertado tudo 100%, porque eu ensinei bem direitinho. Eu tenho certeza que aqueles que estudaram bastante dedicados aprenderam bem direitinho todas as aulas. Gente, nós vamos falar hoje sobre um gênero muito especial, que é o gênero lendas, que devido à nossa cultura, principalmente a cultura indígena, faz parte das nossas vidas até hoje. Pois é, quem nunca ouviu falar da lenda do Curupira, ou Caipora, né? Enfim, Saci Pererê, a mula sem cabeça, tudo isso faz parte da nossa cultura. E hoje nós vamos entender como é que a lenda se desenvolveu, como é que ela se originou e como é que ela acontece até hoje. Vem comigo na explicação. Vamos lá. O nosso gênero de hoje é lenda e eu quero começar dizendo o quê? O que são as lendas? São narrativas fantasiosas criadas por povos em diferentes épocas e lugares para explicar fenômenos cuja origem são desconhecidas ou eles não compreendiam. Ou seja, eles não sabiam explicar como é que acontecia. Por exemplo, como a gente vai falar, né, tem aqui a chuva. Eles não conseguiam explicar, eles não conseguiam entender e por isso não conseguiam explicar como é que a chuva se originava, se formava. Por isso, eles criavam uma história em que falava sobre o surgimento da chuva. Daí, isso é chamado de lenda. Então, continuando. É uma forma de ter uma noção de onde ou como algo surgia. Como, por exemplo, a chuva, trovão, diamantes, o movimento dos astros, enfim. Tudo está no nosso livro. Procura aí na página 59 e você vai ter aí. Nós vamos ter hoje falando sobre as lendas. Eu quero que você fique bastante ligadinho, preste bastante atenção, porque a nossa aula está apenas começando. E esse assunto é bem interessante, né? Na verdade, ele faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente fala sobre algumas lendas e é muito interessante porque até hoje as lendas elas se mantêm presentes em nossa cultura, no nosso dia a dia. Isso é muito interessante. E eu quero ler algumas coisas aqui a mais que está no livro ainda, que diz assim, ó. Os personagens que povoam as lendas são seres maravilhosos ou encantados. Como, por exemplo, né, o Saci Pererê, enfim. São seres que a gente sabe que normalmente eles não existem, são seres fictícios, porém, nas lendas eles são como que reais. E vamos continuando. Podem ser humanos ou não, enfim. Que fazem parte do imaginário popular. Sem dúvida, você já ouviu falar de alguma dessas narrativas. Elas fazem parte da nossa cultura, como eu já falei. Então, eu quero que você preste bem atenção como é a característica da organização das lendas, como elas são estruturadas. Eu vou só apagar aqui e reescrever esses temas, lembrando que algumas coisas, algumas partes são bem parecidas com os temas anteriores que a gente viu, gêneros anteriores que a gente viu, como por exemplo a fábula e a parábola. Algumas coisas elas são idênticas, como por exemplo a estrutura em relação, por exemplo, a uma narrativa, uma história a ser contada. E também a lenda ela tem um propósito. No caso a lenda ela vai diferir um pouco da parábola e da fábula, que ela tem um ensino a se passar, mas de uma forma através daquela história. Como é que eu posso explicar para vocês entenderem bem? É algo que já aconteceu e que pode acontecer em nossas vidas também. Diferentemente, as lendas, elas também trazem ensinamento, mas é um ensinamento de explicação de como algo se formou, de como algo se originou. Então temos aí essa diferençazinha entre lendas, parábolas e fábulas, ok? Então, nos dois, nós vamos ter aí nos elementos que a gente já estudou, né? Nós vamos ter o quê? Os fatos, é a apresentação dos acontecimentos, temos o tempo, o momento em que está acontecendo, a época em que está acontecendo a história, e o espaço, ou seja, a região, a localização dessa história. Estamos aí na página 63, ok? Acompanhe comigo. Então, de uma maneira simples, podemos dizer que o narrador conta os fatos organizados numa sequência temporal, ou seja, vai acontecendo aquilo de acordo com o passar do tempo. Isso se chama o tempo narrativo, ou seja, o tempo em que a história acontece. Tempo narrativo. Anote aí.
Com os acontecimentos, normalmente se realizam após um ao outro, eles se relacionam, ou seja, eles têm uma sequência de momentos, ou seja, um acontece em seguida do outro. Isto é, um fato se origina de um fato, de uma coisa se origina a outra, ou seja, de um momento vai se originando outro momento e assim vai continuando a história. E assim por diante, que corresponde o quê? Ao enredo, ou seja, a história em si, ao conteúdo da nossa história, da nossa narrativa, ok? Nas lendas, a época e o lugar em que ocorre a narração normalmente não são específicos. Então, por exemplo, nas lendas vai existir assim, muito tempo atrás, ou há muito tempo, essas coisas. Não vai dizer exatamente o tempo e muitas vezes nem, como é que eu posso dizer, o local. Né? Às vezes eles deixam meio que, digamos, perdida essa informação do local e do tempo na questão da lenda. Nas parábolas e na fábula a gente vai ter uma descrição mais específica, mais detalhada, mais exata desses elementos da narrativa. Na lenda não tem essa necessidade toda, mas a gente pode perceber. E como é que a gente vai perceber? A gente vai perceber o tempo e o espaço mais detalhado, assim, se você quiser destacar isso, nas formas de quê? Como, por exemplo, nas expressões utilizadas, ou seja, como não vem tão claramente especificado, mas a partir do que temos no texto, nós podemos retirar o momento. Por exemplo, como a gente viu, né? Temos um lenhador na época, lembra daquela parábola? Um lenhador na época, no século VIII, se eu não me engano, mas enfim, estava especificado o momento, era específico ali a data. Nas lendas a gente não necessariamente vai encontrar isso, mas a gente pode encontrar o quê? Por exemplo, a descrição de que já faz muito tempo que aconteceu, quando disser faz muito tempo, há muitos anos, enfim, a gente tem mais ou menos uma noção, a ideia desse tempo que aconteceu. Continuando, nós temos aí, era uma vez, há muitos anos, numa época bem distante, num lugar muito distante, ou pode dizer uma descrição, por exemplo, na floresta, em tal canto, não sei o que. Na lenda acontecem essas coisas. Não vem totalmente descrita, ou vem de uma forma que você dê para entender, dê para ter uma noção, né? Você é só ficar um pouquinho atento. Então, apesar da falta de precisão quanto à época em que acontecem os fatos narrados, as lendas seguem a ordem linear ou cronológica, ou seja, passado, presente e futuro. Então você vai ter aí na lenda a descrição sequenciada, ou seja, os fatos primeiros, os fatos segundos, os fatos terceiros, enfim, do início à conclusão. Às vezes pode acontecer que, por exemplo, você pode se confundir um pouco, mas o que você volta a fazer? Você volta para o início, você lê com mais calma, com mais cuidado, prestando atenção, sempre na pontuação, porque uma coisa que dificulta bastante o entendimento do texto é a leitura correta das pontuações, pontos e vírgulas, enfim, tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser prestado atenção e venha a ser lido corretamente. Deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, aqui nós temos uma vírgula, né? Chuva, trovão, diamantes. Nós temos uma pequena pausa, digamos assim. É diferente daqui, ó, do ponto final. Deixa eu só virar aqui. Temos o ponto final, deixa eu só aumentar aqui para vocês prestarem atenção. Então, aqui terminou um parágrafo, aqui iniciou outro. Lembra que eu sempre falei a você em questão do parágrafo, a organização do parágrafo. Tem sempre que ter um espaçozinho. E lembra que eu ensinei a vocês? O dedo, pois é. Deixem o tamanho do dedo para começar a linha. Isso é a organização do parágrafo. Então, é o que vamos falar agora. Organização dos parágrafos. Eu vou só apagar aqui, tá bom? Vou dar uma pausazinha e quando reiniciar, aí já vai estar tudo escrito. Até já!